Então, eu vou me ater a algumas questões aqui para refletir, né? E eu entrego também o que os colegas disseram, né? E vou me ater a algumas coisas que eu acho que vai render trabalho bom daquilo que nos deixa com vontade de falar um monte de coisas, né? Mas eu vou tentar ser simplesmente. A primeira coisa que eu estou perguntar é assim, o fato da tua aventura de conversar com o Buda, será que isso, de certa forma, também, ao mesmo tempo que te deu o prazer de conversar com o autor da obra que tu estava analisando, será que isso também não interferiu na tua forma de ver, de traçar então esse paralelo que você queria pensar? E aí eu te pergunto, por que essas cenas, por exemplo, que você mostrou aqui, não constavam do DVD? Vai variar muito das coisas que você falou aqui. Talvez a forma como a ilustração que você deu na entrevista ela se sobrepôs ao objeto. Mas isso é uma coisa que tu deixa perfeitamente, porque eu queria fazer a mesma coisa. Eu não tive experiência de conversar com estudantes que eu estudava, mas eu ia como tiete, eu não usei nada aqui no trabalho. E daí tem toda aquela questão, ou seja, qual é de que lugar fala o analista diante do objeto. Mas isso é uma coisa muito interessante. Para começar, acho que o segundo passo, por exemplo, seria você esquecer, por exemplo, que o filme isso, o livro aquilo, de pensar só nessas divergências e convergências que você ganhou, e pensar assim, então, no que há em comum efetivamente. Afinal, o que se manteve? E daí a gente está estudando transcodificação mesmo do código verbal do texto literário para o cinematográfico. Aliás, aqui a gente tem uma trajetória de 3 anos, códigos do jornalístico, depois de ficção literária, né? Depois vai para o roteiro. Muita coisa. Então, são sugestões, né, que eu te dou assim, para ver que, claro, o primeiro passo foi nada. Te apaixonar pelo texto, achar o equivalente dele no outro código, né, e buscar informações com quem participou das condições de produção. Né, mas, para um analista de uma obra, seja literária, cinematográfica, é interessante também pensar que essas condições de produção podem não interferir no teu processo analítico. Então, se você tivesse ido só como tiete, você ia assimilar, o que é isso, o que é aquilo. Imagina, ele deve ter ficado fascinado com a memória das coisas que você chegava trazendo, porque o texto já é muito mais antigo. Então, claro, esse gozo, essa intuição que você tem, isso é uma coisa que não é só você sabe. Né? E acho que tem que buscar, sim. Mas as minhas colocações são nesse sentido. Né? Que, por exemplo, você aponta os seus objetivos, eles são procedimentos metodológicos. Escrevendo o que você vai fazer. Escrever, detalhar, verificar. Né? Para quê? Onde eu vou chegar, então, com isso? Né? Mas muito bom, tá bem, eu estava assim, só esperando, né? Tem que levar as partezinhas do filme. Né? Já, o filme não está aqui, né? O texto também não está aqui. Fez um exercício, uma tarefa árdua, de ter que parafrasear um romance, primeiro o texto, um pouco do você, e depois o filme. Mas nem o texto, nem o filme aparecem aqui. Né? Então, a gente analisa então, o texto, a gente tem que ter lá pelo menos uma citaçãozinha desse texto para ser comentada. Né? E aí, claro, você optou por fazer a tarefa árdua de só parafrasear. Quando a gente faz crítica literária, a gente mescla as duas coisas. A gente não pode fazer da crítica só um bifão de citação e não comenta nada. Então a gente reveza, cita um pouco e comenta, acha peculiaridades também no texto, não só no filme, né? Mas também vai arredondando para o meu leitor a síntese da história, parafraseando a história. Né? Mas esse é um exercício excelente, porque é assim a gente vai escrever, que é um exercício de tradução intersemiótica, né? Que você pega um filme e tem que transformar em uma narrativa corrida. Né? Então, esse primeiro passo foi dado. Né? Agora, e o segundo também, no caso de você perceber diferenças. É claro que tem, né? Mas agora, o grande desafio para usar então, teoria de linguagem, teoria semiológica, né? Seria agora você se ater ao que se manteve, afinal de contas. E como é que uma coisa foi representada num código e como é que ela se chegou no outro.
Mas, e aí a gente teria muita coisa assim para ressaltar aqui, né? Mas eu vou ter que arredondar o papo. Eu acho que, como a gente se conhece também fora desse contexto aqui, né? Eu acho que a gente pode conversar, porque eu sei que vai olhar cada palavra, eu rabisquei aquilo, né? Então eu faço questão assim, de te dar uma intenção que tiver para a gente continuar, porque é muita coisa. E eu sei que vai curtir de olhar, de não entender, não repara a minha ironia nas minhas coisas, né? Mas tem muitas coisas, por exemplo, você fala de paralelo e de dualidade. Né? Tá. O que é paralelo? Será que paralelo é só por causa de uma coisa estar ao lado, uma coisa foi posta ao lado da outra? Vamos buscar a intersecção. Então já seria perpendicularidade, já que as coisas são tão discrepantes, um código transformado no outro, né? E a palavra do Duran serviu para, no fim das contas, endossar essa questão. Por isso que eu te provoco, né? Se não tivesse falado com ele, como é que você veria autonomamente a transformação de uma coisa para outra? Né? Então, o papo com ele foi interessante, te deu prazer, mas no fim você tomou partido muito do que ele disse. Né? E seria interessante ter conversado com ele depois de você ter tecido algumas coisas. Né? Mas é claro, são coisas que a gente aprende ali, a gente pode transformar isso em um projeto de transformação. Muita vontade de falar com ele, tipo assim, nossa, como foi esse curso. E eu fico muito feliz. E olha, relaxou.